Fala, galerinha! Sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo da nossa série das grandes estruturas do inglês. Hoje a gente está vindo com os modal verbs, os verbos modais. E, já começando sem mais delongas, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que eles têm regra própria. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não são nem verbo to be e eles não são nem verbos de ação. Eles são modal verbs. A gente vai criar uma lista logo mais, mas antes vamos dar uma olhada no uso deles aqui. Bom, vamos trabalhar com um modal verb que é o mais comum de todos, que é o verbo can, o verbo poder. Não se preocupem ainda, eu vou explicar mais para frente, na hora que a gente estiver fazendo tabelinha, como que a gente pode usar, quando que a gente usa, etc e tal. Mas eu quero comparar. Eu quero primeiro colocar ele numa frase. Então, vamos escrever uma frase como, por exemplo, você pode dormir tarde. Muito bom. Então, se eu for traduzir, mesmo que seja ao pé da letra, you can sleep late. Muito bom. Por mais que eu tenha esse verbo dormir aqui, quem está comandando a frase é o verbo can, é o poder. Ele que comanda. Se ele comanda a frase, quer dizer que se eu tiver uma negativa, eu vou trabalhar com ele. Então, you cannot, ou se eu quiser, eu posso contrair, falar can, can't, sleep late. Então, eu não vou usar o verbo to be e eu não vou usar o do, does e did. Tá? Eles não têm aqui. Se eu quiser trabalhar com uma interrogativa, eu vou usar o próprio modal, ou seja, can you sleep late? Ótimo. Isso, obviamente, vale para 95% dos modals. Vamos então criar essa tabelinha, essa table. O primeiro de todos é sempre o can. Ele é poder, sendo utilizado num sentido de permissão e capacidade. Ou seja, I can dance, num sentido de que eu tenho a capacidade, ou can I have some water? O próximo modal é could. Ele significa poderia, num sentido de permissão, ou ele vai significar poder no passado, num sentido de capacidade. Vamos dar uma olhada. Por exemplo, could I go with you? Eu poderia ir com você? Estou pedindo a permissão. Ou, yesterday, I could work harder. Ontem eu pude ou eu podia trabalhar mais duro. O próximo na nossa lista é o may. O may, ele também tem a tradução de poder, mas utilizado no sentido de permissão, sendo ligeiramente mais formal do que o can. Por exemplo, may I go to the bathroom? Frase clássica, may I go to the bathroom? Porém, o may ele tem um outro significado, que é o significado de talvez. Então eu posso falar, por exemplo, he may go to the party. Ele talvez vá à festa. Lembrando que a gente tem que tomar muito cuidado, e eu vou colocar um asterisco aqui, com a palavrinha maybe. Maybe é utilizado apenas para a resposta. Por exemplo, você vai à festa? Are you going to the party? Maybe. E acabou. Eu não posso colocar o maybe no meio da frase. O próximo que a gente vai trabalhar então é o might. Ele também significa talvez, e aqui eu quero muita atenção. Gramaticalmente falando, o might tem uma diferença com o may, por mais que ambos signifiquem talvez. Ele vai ter uma diferença relacionada à porcentagem. O may tem uma chance maior de acontecer.
onde o might tem uma chance mais remota. Porém, no dia a dia, não tem diferença. Vai muito de cada um entre escolher o may ou o might. Eu, particularmente, gosto muito de usar o might. Perfeito. Vamos para o próximo. O próximo é o must. O must, ele é uma ação mais forte, ele é uma ação que depende muito de obrigação. Ele significa dever, no sentido de obrigação. Então, é aquela situação em que você bate na mesa, é a situação que você fala, às vezes, talvez um pouco mais alto, você dá uma ordem. Vamos passar para a próxima página aqui. Continuando, a gente tem o should. O should, ele é o deveria, num sentido de advice, num sentido de conselho, no sentido de que você está falando para alguém, olha, você deveria fazer isso. É o que eu estou falando pela minha experiência. Como, por exemplo, you should drink more water. Você deveria beber mais água. A pessoa não necessariamente vai beber, mas é um conselho. Nosso último modal desta lista, lembrando que essa lista não está completa, o nosso último modal é o would. O would, ele não tem uma tradução por si só. Ele entra mais como um modificador do verbo. O would, ele adiciona o ria no verbo. Por exemplo, would like se torna gostaria. Would dance se torna dançaria. E assim por diante. Muito bom. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Porque eu posso ter frases, por exemplo, would dance, would play, would do, que seria faria. Ah, mas professor, você falou que não poderia usar junto com o do. Sim, não pode se o do estiver na frase. Por exemplo, se o do estiver no começo da frase. Por exemplo, do you would play? Isso não existe. Do you would play? Está errado. Essa frase está errada. Agora, eu falar faria, would do, perfeito. O mesmo vale para would be, que é seria e estaria. Porém, eu não posso ter, repito, eu não posso ter a frase como, por exemplo, Are you would play? Nem faz sentido a frase. Não encaixa. Então, cuidado com isso. Bom, então vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos. Eu deveria correr. I should run. Nós não podemos ir. We can't go. Posso, ou melhor, podemos entrar? May we go in? E mais uma, ela, ela jogaria mais videogame. Que seria She would play more video game. Muito bom. Espero que tenha ficado claro o uso dos modals. Vocês perceberam que se a gente tem uma pergunta, a gente vai trabalhar com ele. Se a gente tem uma negativa, a gente vai trabalhar com ele. Qualquer dúvida que vocês tiverem, venham me procurar e eu espero vocês no próximo vídeo. Beleza? Valeu, galera!